Foi? Deixa eu ver se foi por aqui. Tudo bem? Deixa eu ver, ajeitar aqui tudo direitinho. O tempo que o Insta vai anunciando o pessoal aí. E aqui, deixa eu ver. Foi. Deixa eu ver. Aqui para as pessoas para estar iniciando minha live. Sejam todos muito bem-vindos. Vou estar aqui nesse meu bate-papo hoje. Foi. Vou colocar aqui um efeitozinho porque hoje nossa segunda-feira do Alto Amor. Olá, boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, tá? Para quem estiver chegando agora, eu fiz uma live hoje, um bate-papo, né? Pra gente estar aqui iniciando, falar como está, né? O seu relacionamento, né? O que você tem escolhido para você. Sejam todos bem-vindos, vocês estão chegando aí agora. Vou tentar colocar aqui um efeitozinho, deixa eu ver aqui se eu consigo. Bem, para quem estiver chegando agora, né, sejam todos muito bem-vindos. Né? Meu nome é Jeane Sena, psicóloga da mulher, né? Sempre estou trazendo conteúdos aqui. E nessa segunda-feira, todas as segundas-feiras, eu coloco algo relacionado do alto amor, né? Pra gente iniciar essa semana, o decorrer da semana, né? Cheio de positividades, do que eu sempre trago aqui pra vocês, falando, né? Desse autocuidado, né? De você olhar mais para você mesma, de você ter um tempo pra si mesma, pra pensar, né, como é que está a sua vida e nada mais justo nesses dias que estamos passando, né, nesses dias de quarentena, nesses dias de isolamento. Nossa, gente, tá chegando muitas situações, né, as pessoas preocupadas, como é que está a minha vida, como é que vai ficar. Semana passada eu falei, né, um pouco relacionado a pessoas com, né, que se sente nesse exato momento, né, com pensamentos de ansiedade, né, que vem os pensamentos recorrentes, como é que vai estar minha vida e estou parado agora. Mas o que a gente sempre estamos trazendo para todos vocês, realmente, fugiu do controle de todo mundo, né, de toda a humanidade. E não é para menos. Se disser assim, tá fácil, é um passe de mágica, não. Chegou para todo mundo. A gente não sabe como é que vai ser, né? Daqui para frente, quando isso vai acabar. Então, assim, é um tempo realmente, por isso que eu venho trazendo os assuntos relacionados ao relacionamento, né? Relacionamentos esses pode ser o afetivo, pode ser relacionamento familiar, né? Relacionamento de mães com filhos, né? Como é que está a convivência. E é um tempo da gente realmente tentar, né? O problema existe, o que é que pode ser feito, né? Porque muitas pessoas, né, ansiedade ou depressão, né, porque muitos ficam presos, né, no sentido, minha vida antes estava tão boa e agora aconteceu isso. Eu tinha tantos planos e como é que vai ser? Realmente fugiu do controle. E o que é que a gente pode fazer? Nesse primeiro momento, é a gente tentar parar, né? Coisas que eu trouxe aqui, vou frisar mais uma vez para vocês, né? De tentar aproveitar o momento, né? Fazer coisas que antes, por tempo do trabalho, por tempo da correria, dos objetivos que estavam para fazer, não tinha esse tempo. Esse tempo de arrumar algo, né? Arrumar um guarda-roupa, rever algumas situações, uma mudança na casa. Então, coisas mínimas, vocês aproveitarem esse tempo, né? Esse tempo que está sendo necessário a todos nós estar passando por isso aí, né? Requer realmente esse isolamento, essa quarentena. Mas que precisamos manter a esperança, né? Porque se a gente não tiver esse combustível,
É por isso a importância, né, do profissional, da ajuda, porque às vezes a gente só não consegue, né? Então a gente precisa desse suporte, né? E então, assim, essa importância de vocês estarem vendo esses cuidados. Tem horas que a gente, por sozinho, não consegue. Às vezes deixa alguma mensagem, tudo bem não estar tudo bem, porque tem dias que a gente começa a todo vapor, né? Como se diz, assiste uma live, assiste um filme, sei lá, alguma coisa motivador, e aí você vai com todo o gás. Mas tem dias que não tá assim, né? Suas crenças estão distorcidas, seus pensamentos, as preocupações, né, medos, enfim. E tudo bem, nós não somos super-heróis o tempo todo. Tem dias que realmente a gente baixa um pouco esses ânimos, né, essa esperança, mas assim, é importante a gente tentar manter, né, esperança de que dias melhores virão, de que vai retornar em algum momento, não esquecendo o momento presente, porque nós estamos no aqui e agora, né? O ontem já passou e o amanhã a gente não sabe se vai vir. Então, hoje é quando eu trago como é que está o relacionamento seu hoje em dia, né? Essa reflexão, hoje você está fazendo o quê? Como é que está a sua relação, né? Em termos de relação, né, como eu sempre trago aqui para vocês, eu já deixo aqui, inclusive aqui na minha bio, né, que eu ajudo mulheres a encontrarem uma relação amorosa consigo mesma, né? Se encontrarem, que às vezes não é tão fácil, mas que a gente precisa estar tendo isso. Quando eu falo nesse sentido, sempre eu trago aqui assuntos relacionados, né, à autoestima, que é algo fundamental, que quando a gente tem isso, contribui para a nossa melhoria do nosso dia a dia, da nossa convivência. Então, são assuntos que eu sempre estou trazendo aqui conteúdos para quem não me conhece, né? Sempre estou trazendo assuntos relacionados a esse, porque uma mulher realizada ajuda outras mulheres, juntos somos mais fortes, para a gente trabalhar essa questão de empoderamento, né? De autonomia. E assim, não é fácil. Cada um tem suas subjetividades, nós somos subjetivos, né? Nós temos, né? O que é bom para mim não é bom para o outro. O que é alegria para às vezes para mim não é. O que é dor para mim não é para o outro. Então nós somos seres humanos únicos. Então a gente precisa, né, desse nosso conhecimento. Nós precisamos realmente ver quais são os meus gostos. Às vezes meu maior sonho, minha realização, e que para outra não é. Mas temos algo em comum, que nós precisamos nos unir, que às vezes a mulher quando passa, uma fala assim, tá se arrumando pra fulana, pra ver que é mais bonito. Nós precisamos nos armar para nós mesmas, né? Pra ver que realmente eu tô bela, eu ver minhas qualidades, eu levantar. Nós precisamos... Isso, às vezes, quando eu falo da autoestima, não é só a autoestima externa, é a gente estar bem conosco mesmo, a gente estar bem nessa construção. Tudo bem se não estiver 100% bem, né? É da gente aceitar, nós nos aceitarmos como nós estamos. E às vezes isso não é fácil. Às vezes eu digo assim, eu tô bem, não tô nem aí para que os outros pensem, mas às vezes a gente fala isso da boca para fora, né? E por dentro isso tá muito dolorido. E às vezes feito comparações, né? Aquela mulher tá mais bonita que eu. Isso é interno, só nós sentimos. A gente não consegue. Às vezes a gente mente para si mesma, né? Diz que tá tudo bem, mas não tá tudo bem. Então, assim, por isso que nós precisamos nos unir. Por isso que às vezes a gente diz que é besteira, né? Um assunto desse, eu falo isso porque isso adoece muito. Aquilo que às vezes a gente não diz. Às vezes eu trouxe já aqui conteúdos e vou continuar trazendo para vocês direcionados ao relacionamento, né? Porque assim, existem muitas pessoas presas porque a sociedade impôs que nós precisávamos viver isso, né? E que a gente, às vezes, aceita coisas que pra gente, na verdade, eu digo sim para o outro, mas estou desagradando a mim mesma. Então, são situações que isso vai se juntando, vai somando, somatizando, que isso traz um adoecimento. Às vezes, a gente não sabe o que é. E vai tanto pro médico e faz exames e, por fim, entendeu? Por isso que eu sempre trago assuntos relacionados. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão entrando aqui agora, tá?
O pessoal que estiver entrando aí, dá um joinha para ver se estão todos visualizando. E, inclusive, deixar aqui deixa me ver... alguns assuntos, né? O que é que vocês acharam desse tema de hoje, né? Vocês gostaram desse tema? Se tiver alguma pergunta, vocês podem estarem trazendo aqui para mim, para que eu possa estar tirando algumas dúvidas. Me perguntaram um dia desse, né? No direct, relacionados. Sempre que eu tiver alguma dúvida, eu posso trazer aqui, perguntar aqui para você me responder. Às vezes eu sempre trago, né, vídeos, alguns conteúdos, alguma imagem lá, né, com uma postagem. São coisas que eu trago para vocês porque eu sei que são dores em comum, que é muito difícil a gente realmente chegar e dizer que está sentindo isso, como insegurança, procrastinação, projeção, às vezes projetar no outro aquilo que eu gostaria de ser. Entre outras coisas, né, que são sintomas relacionados, né, à baixa autoestima, que eu sei que traz consequências para a saúde, para o relacionamento, e por isso que eu trago aqui. Mas às vezes, se vocês me perguntarem na caixinha, o que é que você acha? Eu não acho nada, né? O psicólogo, ele não acha nada, né? O paciente vai chegar até a mim, o cliente vai chegar até a mim, e qual o meu desejo? O que é que está me incomodando? E aí, juntos, através de técnicas, não é nada achado, não é nada, através de técnica, através de estudo, através de científico, que nós juntos vamos tentar solucionar aquele problema que para aquela pessoa esteja incomodando, né? E mais só que assim, tem coisas que às vezes eu trago alguns vídeos, alguns conteúdos, algumas convidados aqui que eu já trouxe, né? A gente falando de assuntos para que realmente vocês percebam que isso é uma dor, que isso incomoda e que isso tem uma solução. E que às vezes nós sozinhos não conseguimos, que é por isso a importância de um profissional, né, para que possa estar aí auxiliando juntos. Tem coisas que a gente não consegue, né, falar para um marido, para um filho, para um irmão, para um pai. Então, assim, o profissional, o psicólogo é a pessoa indicada para isso. E aí nós vamos, né, buscar. Minha abordagem é a terapia cognitivo-comportamental, que nós vamos estudar situações, né, crenças, tem as crenças internalizadas, que desde a infância foram coisas que, ao decorrer o ambiente, isso contribuiu para que a gente tivesse algumas crenças, né, pensamentos distorcidos, de menos-valia, né, então isso vai, de uma certa forma, reforça nossos pensamentos da gente achar que não merece, que não é capaz, que não pode, e que, com a ajuda, juntos, nós, através de técnicas de atendimento, de passo a passo, vai conseguir ser modificado esses pensamentos, né? Esses pensamentos geram comportamentos, né? Cognições que geram comportamentos. Então, é esse o processo. Por isso que, às vezes, quando me perguntam que eu não posso estar te dando a resposta, porque eu não acho, não sou eu que acho, né? É através do acompanhamento de cada um, subjetivo, que vamos trabalhar questões para que aquilo seja resolvido. Por exemplo, na terapia cognitivo-comportamental, né, nós vamos trabalhar, por exemplo, alguma coisa que estiver me incomodando. E aí nós vamos trabalhar por metas. Qual é a meta que você quer trabalhar primeiro? O que é que mais está te incomodando? Então você vai trazer para mim... mudar o pensamento, né? Eu acho que eu não vou conseguir passar no vestibular, por exemplo. E aí, junto, a gente vai trabalhar o porquê disso não, o que é que está te incomodando. Isso pode ser uma meta de longo prazo, de médio e curto prazo. E daí, de uma coisa vai surgindo outra, né? De um relacionamento, né? De um relacionamento amoroso, de um relacionamento que às vezes eu não estou me sentindo segura. Então, assim, vão ser trabalhado coisas. E de uma coisa puxa outro, né? O porquê que realmente acha isso, quais as evidências. Não é uma coisa só de um único encontro ou de me perguntar o que eu acho, que eu não acho, que eu não acho nada, né? E aí, eu trouxe aqui para vocês, eu tô também, né, com a página lá no Facebook, que tem também comunidades bem interessantes.
E aí eu, trazendo assuntos relacionados, eu coloquei uma parte do vídeo que eu fiz, né, com a advogada doutora Cristiane. Foi um bate-papo bem interessante. E as pessoas pediram para eu estar falando mais sobre isso, então por isso que eu trouxe esse assunto mais uma vez, para a gente estar falando sobre relacionamento. O que você acha, né? O que você tem se permitido. Como é que está a sua relação? Né? Você está bem na situação? Né? Eu deixei aqui alguns tópicos também que trouxe até a mim as pessoas me dizendo, né? Que porque o tempo que tá passando em casa tá muito rotina e que o relacionamento tá desgastado e tal. Então, assim, tem coisas também. O que é que você tá fazendo para que isso seja diferente? Qual a sua contribuição? Né? O que você está fazendo para que isso possa ser diferente? Né? Tem algumas situações que eu coloquei no tópico, tópicos. Eu fiz aqui, né, mas acaba no automático falando e nada do que eu coloquei ali nos tópicos para ir seguindo fazer. Como, por exemplo, relacionamento mesmo. O que é que você está fazendo? Tá acordando todos os dias, coisas que estragam seu dia. Eu coloquei na outra live, né? Coisas que acabam estragando o seu dia. E que é fato, né? Você acorda, vai direto pro celular, você não penteia o cabelo, você não vai escovar os dentes, você não faz coisas mínimas, acorda com baby doll, passa o dia todo quando chega. Então, assim, o que é que você tá fazendo de algo para ser diferente para a relação? Porque agora tá tendo mais tempo, né? Porque antes você saía para se arrumar, se arrume para você, certo? Você às vezes achava que o tempo, que não sei o que você saía, se arrumava para o trabalho e tal, então só chegava de noite. Agora o tempo está sendo maior. Agora é a prova dos 9 realmente para ver até que ponto, né? Como é que está a relação, a paciência, né? Eu não lembro se eu já falei sobre isso em algumas outras palestras que eu já dei, né? Presencial, eu falei da questão do relacionamento, que existe coisas que nós precisamos fazer, né? Saber ser inteligente, né? Para que um relacionamento seja duradouro, nós precisamos ser inteligente. Às vezes inteligente para saber, né? Ouvir, porque é muito fácil, às vezes, a gente saber o que a gente quer, mas a gente precisa, né? Ouvir, né? E de uma certa forma o relacionamento em alguns momentos precisa ambos ceder alguma coisa. A gente precisa, né, abrir mão de alguma situação, né? E assim, mas eu amo, a gente se ama, não sei o que. O amor é construído, né? É uma construção. E esse passo a passo, essa construção, como é que pode estar isso acontecendo, né? Essa construção pode estar da seguinte forma: eu ser sábia para eu saber ouvir, eu ser sábia para na hora certa, né? Eu saber dizer um não. É isso que às vezes acontece na relação, né? Às vezes a gente fica só ouvindo, aceitando tudo. E esse aceitar às vezes nos adoece. Então a gente tem que precisa desse, né, desse discernimento, né? Da hora certa de saber dizer não. Quando a gente não consegue dizer não, às vezes a gente é agressivo. Ou então você cala, que é o passivo. E isso eu calo, eu aceito eu sendo passivo, mas isso vai somando. E no íntimo, poxa, mas eu não queria. Eu falo sim, mas eu queria dizer não. Eu sou tão péssima que eu acabo aceitando. E é aquilo que eu sempre trago em conteúdos. Quando eu digo não, quando eu digo sim para o outro, eu estou dizendo não para mim mesma. Então existe uma forma, né, de você até mesmo estar falando, que tal, eu não gostei disso, vamos tentar fazer de tal forma. É fácil? Não é fácil. Mas o diálogo faz uma diferença enorme. E quando a gente convive, às vezes a gente não consegue isso. Porque a gente já acha, é mais fácil a gente achar que o outro, né, sabe, adivinha. Nós temos isso, né? É automático. Então, a gente precisa o tempo todo estar ligado. Principalmente nesse tempo de isolamento, todo mundo dentro de casa, conta para pagar, sem saber a cabeça a mil, como é que vai estar. E aí vem relação, vem criança, né? E vem tudo ao mesmo tempo. Então,
Por isso essa importância, né, da ajuda de um profissional, por isso essa importância, porque assim, para a gente manter esse equilíbrio, essa sabedoria, essa calma, essa mulher virtuosa em todos os sentidos, né, é um jogo de cintura muito grande. Mas é capaz, nós somos capazes para isso, nós precisamos saber que somos capazes e diante da dor, da situação, do sofrimento, a gente tirar algum aprendizado, né? Com isso tudo, o que é que eu posso, né, fazer? É curtir mais, mesmo a gente sabendo que não está fácil. Mas como é que você está curtindo? Questão de seus filhos, né? Questão de filho, né? Porque às vezes a gente quer antes ia trabalhar, era escola, era creche, chegava em casa de noite, a criança já estava dormindo, amanhã saía de novo. Então assim, é um tempo que a gente precisa de alguma forma ver o que é que a gente tirou de bom nisso, né? Porque mas o tempo, como a gente fala, a barriga não espera, o tempo não espera. Ninguém queria que isso estivesse acontecendo. Não é para dizer que isso tá bom, é que diante disso, você tá tendo esse tempo. Você tá tendo esse tempo para si mesma. Porque às vezes eu tiro por mim, sabe? A gente fica nessa correria, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer tal conteúdo, eu tenho que fazer tal, eu tenho que tal coisa. E aí a gente não sobra tempo para nós mesmos, né? Esse tempo da gente se ouvir, eu tô me ouvindo, eu tô conseguindo realmente saber, sabe, no nosso íntimo, quando a gente coloca a nossa cabeça no travesseiro, como é que está a sua vida? Quando você para, você está satisfeita com tudo que está acontecendo com sua vida? Não é acontecendo com o que está acontecendo agora, né, da pandemia, mas a sua vida. Como é que você estava? Primeiro passo é isso, é você saber como você está, o que é que você quer para a sua vida, né? Você fazer, traçar. Quem passa comigo sabe, eu trabalho muito com papel, escrever mesmo, gente. Escrever o que é que você está se sentindo, você colocar suas metas, né? Você colocar para realmente, quando a gente faz isso, a gente consegue visualizar, né? Aonde estou, como é que estava, onde eu quero chegar, o que, porque igual aquela fase que fala, né? Alice no País da Maravilha. Para onde você deseja ir? E aí diz que eu não sabe. E quando a gente não sabe, a gente não vai a todo lugar. A gente pode ir para qualquer lugar, porque você não sabe qual o destino que você quer traçar. Então, o mesmo é para as nossas vidas, né? A situação que tá agradável, seu relacionamento, eu falo para vou e venho para o relacionamento afetivo. Tá como você gostaria? Você está satisfeita nessa situação? O porquê disso está acontecendo, né? Eu trouxe aqui e vou trazer sempre para vocês, né? Falando sobre o relacionamento tóxico, né? O relacionamento adoecido, que a gente às vezes não tem noção. Eu já fui essa pessoa, eu já fui vítima disso, né? E às vezes a gente não sabe, né? Porque assim, a gente aceita tal situação. Eu vou falar aqui para vocês alguns, são vários, mas eu tirei aqui alguns que a gente nem se percebe que isso está acontecendo em um relacionamento tóxico. Por exemplo, humor deprimido, né? Essa pessoa, seja seu companheiro, seja sua companheira, pode ser, né? Estou citando o exemplo aqui de ele. O que é que acontece? É sempre te coloca para baixo, né? E às vezes a gente não percebe. E depois ele volta e fala, é brincadeira. Mas isso no nosso íntimo, isso não é brincadeira. Porque só é brincadeira quando a gente não se incomoda, né? Então, quando isso passa a incomodar e repete essa brincadeira da mesma forma, isso não é brincadeira. Tá sendo brincadeira para ele, mas para mim não tá sendo brincadeira, né? E às vezes a gente não consegue chegar e conversar, eu não gostei disso. Por quê? Essa falta de amor próprio que nós temos, às vezes a gente acha que se falar, que possa ser que perca, possa ser que o relacionamento não dê certo. Então é melhor, né? Eu aceito, mesmo me machucando, mesmo não gostando, mas eu vou sofrendo e vou seguindo em frente. E a gente tem que viver esse hoje da melhor forma possível. Outro exemplo, né, que do relacionamento tóxico que a gente não tem noção é o isolamento social. Eu falei muito isso na outra live, né? Desse isolamento social que é que acontece?
Ai, consegui aqui as carinhas, vou colocar aqui pra ficar mais interessante, né? Vou colocar coraçãozinho, que o papo de hoje, né, é relacionamento. Esse isolamento social, o que é que acontece? Às vezes a gente não se percebe quando tá na situação, né? E acabamos tô tentando aqui, e a gente acaba nos isolando de todo mundo às vezes, né? De um amigo, de um familiar, de tantas pessoas, é. Ah, é porque eu acho melhor se você for pra lá toda vez que você vai pra lá, isso e aquilo. E aí, isso a gente não percebe. Mas eu amo tanto fulano, eu tô tão submissa a isso que é melhor eu ficar aqui. Já que ele não gosta, pra não ter briga, e isso a gente vai aceitando. E isso é o que vai acontecendo, o quê? O condicionamento. Quando isso a gente aceita, o ser humano outro compreende que eu vou fazer de novo, porque eu fiz uma vez e essa pessoa aceitou, deu certo. Então, assim, a gente passa a repetir aquela situação, né? O agressor e a vítima, né? Então, assim, esse isolamento social, às vezes a gente deixa de ir na casa dos pais, às vezes deixa de ir com amigos, de ter contato, e aí é quando termina, que aí as pessoas falam, terminou, voltou, né? Ah, agora já sabe falar comigo? Tudo bem que, né, que quando a gente tá no relacionamento mesmo, casamento, não é tanto tempo que tem, mas isso é um alerta para você perceber, né, que isso é um relacionamento tóxico, que isso é um relacionamento adoecido quando passa, né, a falar de uma certa forma sutil que a gente acha que é gostar, que é cuidado e que na verdade isso está fazendo para te afastar porque não gosta e a gente acaba vivendo o que o outro quer e não as nossas escolhas. Então isso precisamos estar atento, né? A relação montanha-russa. Vocês já perceberam isso? Tem situações que fala assim, né, que às vezes que é tudo bem, às vezes, né, nossa relação tá boa, tal, mas tem relacionamento que quando é adoecido, o que é que acontece? Quando, né, a- descompensa em algo, então tenta compensar na relação, né? E aí fica aquela montanha russa. Ah, mas assim, a gente quando tá bem, os beijos, os amores o tempo todo. E quando não, né? Às vezes existe até mesmo a violência física. Então, essa montanha russa. É importante, é lógico, o carinho, o afeto é muito, muito bom, muito importante. Mas quando isso é em excesso, isso é um dos indícios, pode ser um dos indícios que às vezes tenta para compensar, né? Porque não te deixou sair do isolamento social, da situação, te compensa, né, para na relação, né, de te encher de beijos, te procurar o tempo todo para te compensar em algo. Então, assim, o relacionamento, me perguntaram, eu até fiz um videozinho e outras coisas. O relacionamento é importante quando tá bom para ambos, não precisa ser forçado. É bom quando é natural, a gente não precisa forçar, né? A gente não precisa, como se diz, tirar roupa para vestir o outro. É bom quando acontece naturalmente. Tá bom para você, tá bom para mim, então vamos juntos. É como se diz, se soma, né? Não é só a soma financeira, mas se soma em se completar, em se compreender, em todos os assuntos, né? E aí, com isso, e aí, com isso, são alguns tópicos que o pessoal estava me pedindo aqui para falar mais, né? Sobre o relacionamento, né? Como é que está o seu relacionamento nesses dias? O que você tá vivendo? Tá bom? É isso mesmo que você, né, nos seus sonhos, nos seus desejos, né, foram essas situações que você deseja para si mesma, você está bem, está realizada com isso, né? São coisas às vezes que eu venho trazer hoje aqui, realmente são reflexões para que vocês possam estar refletindo, né? Sei que diante dessa pandemia, que é difícil se aturar, se suportar, mas é a hora real que a gente realmente vê, né? Até que ponto a gente suporta, né? E se vocês não estiverem suportando só, não estiverem dando conta, porque tem uma hora que a gente não sabe nem o que fazer, por onde fazer. É por isso que eu estou aqui, né? Essa importância, né? Porque meu trabalho é justamente
ajudar mulheres, né, com esse desafio para a relação afetiva e principalmente ajudar, né, nessa autoestima, porque eu sei que um dos indícios que é, em primeiro, nas nossas vidas, é a questão dessa da autoestima, que, como eu sempre trago, seja ela para relação, seja ele para um trabalho, seja ele para amizade, vai para além. E como eu já trouxe também, pessoas que adoecem, né, traz um adoecimento, né, porque, por exemplo, às vezes não foi bem em um emprego, e isso foi somando, foi trazendo um adoecimento muito grande, uma tristeza, e muitas pessoas, né, que chegaram assim a estágio muito, muito elevado. Que eu também já falei para vocês, eu tô aqui com a convidada, eu tô só vendo aqui a gente marcar tudo direitinho a data, né, com a psiquiatra, para a gente estar falando sobre isso. Principalmente nesses dias, né, que a gente se vê muitas pessoas às vezes sem trabalhar, né, muitas situações, né, do dinheiro, né, que aí às vezes a gente se prende. Então, assim, vai somando isso tudo, pessoal aí, né, um adoecimento mesmo. A gente não é assim porque quer. E a gente, por isso que a gente realmente precisa dizer, tá doendo, eu preciso ver que isso não tá bem, eu preciso ver que eu preciso de uma ajuda, porque nós somos seres humanos, né? Nós fomos criados, é como se fossem criados para ser uma máquina, mas nós somos de carne e osso, né? E por isso que eu trago aqui sempre essa questão do relacionamento, porque existe muitas relações, né? Que pra foto tá tudo muito lindo, mas para o seu íntimo tá muito machucado, né? Na foto, no selfie, porque as pessoas não veem o que acontece, né? A gente quando vê posta na foto, a gente sempre quer botar naquele momento que tá bem. Ninguém bota foto feia, né? Como eu aqui agora mesmo, eu botei um coraçãozinho para ficar maquiagem bonitinha e tal. A gente quer sempre o melhor, mas às vezes por dentro isso tá abalado, né? E a gente precisa cuidar por dentro, que vai refletir por fora, né? E os relacionamentos, não existe fórmula. Como é que vai ser seu relacionamento, né? Como é que sua convivência? Ah, você vai, isso, faça isso, e deu tudo certo. E nós, mulheres, nós fomos criadas como que a gente ia nascer, crescer, casar e ser felizes para sempre. E o para sempre, às vezes, não existe, não é isso. E a gente não sabe que temos que viver o hoje para depois amanhã. E aí, às vezes, a gente se prende, né? No relacionamento, mesmo não estando bem, mas é por causa dos nossos filhos, a gente tem que manter. Mesmo não estando bem, mas o que é que as pessoas vão pensar de mim? E eu falo isso, né? Porque eu estou aqui, eu não vou te julgar, eu entendo essas dores, a gente passa por isso. Mas você precisa entender que você precisa criar essa coragem, não saber por onde, vamos passo a passo. Por isso que eu digo, né, sempre nos meus vídeos, vamos juntas, porque assim, ajudar a te fortalecer. Porque às vezes a gente vive para a sociedade, né? A sociedade, eu tenho que mostrar que eu tô bem, que eu fui bem sucedida, que eu tenho um bom emprego, que eu tenho um bom marido, que eu tenho um melhor filho, que eu educo da melhor forma possível, que eu sou a melhor pessoa. E que nós não somos assim. Nós somos falhos. E que às vezes dá errado. E num relacionamento afetivo, não tem como a gente saber nem mandar no outro. A gente sabe os nossos gostos. E convivência é muito difícil. Então, por isso que precisa a importância de um acompanhamento. Porque, assim, às vezes a gente fala para ele, mas o outro, preste atenção. O outro, as pessoas, nós só ouvimos o que queremos ouvir. Eu posso falar isso, eu tenho certeza do que eu digo, mas não tenho certeza do que o outro ouve. Entendeu? Então, assim, é muito difícil. Não é fácil. E nesses dias, principalmente, tá todo mundo ao fio. A violência aumentou, assim, em número, né? Violência doméstica. Aumentou mesmo, porque tem pessoas, tem relacionamentos que existem questões de agressões, né? Que a violência doméstica não é só a física. Já falei isso aqui para vocês e posso falar em outro momento. Existe ela patrimonial, a verbal, a sexual, a psicológica, inúmeras. E essa violência aumentou imensamente. Porque, assim, nós sabemos, eu posso saber meus gostos, meu temperamento, meus comportamentos, mas do outro
Eu não sei. E a gente nunca teve tanto tempo de estar, como se diz, realmente 24 horas, né, com o nosso companheiro, seja ele afetivo. Com os nossos filhos também, a gente, né, não tinha muito tempo, porque ia para a escola, deixava lá outra pessoa, a responsabilidade do outro. Então agora a gente vê as birras do menino e não sei o quê, e falta paciência e outras coisas para fazer. Então, assim, é um tempo que realmente, por isso que eu trouxe para vocês, como é que está a relação de vocês nesses dias. E aí eu digo, trago para vocês, posso finalizar dizendo, está satisfeita com a vida que você está? O que é que você pode fazer para mudar? O que é que você já está fazendo? Né? Permita-se essa mudança. Permita-se, né? Realmente não existe fórmula nem conto de fadas. A gente não está sempre tudo bem, como eu disse. Tudo bem, tem dias que a gente não está bem. Tudo bem, tem dias que a minha paciência está por um fio. Tudo bem, né? Hoje eu não tá, mas assim, pega o papel, anota, né? Faz como é que eu estou, o que é que eu posso, tenta fazer essa reflexão. Não é fácil. Se reconhecer é o primeiro passo, né? Se reconhecer, né? O autoconhecimento que eu tanto falo é a gente ter esse conhecimento, os meus limites, os meus gostos, as minhas fraquezas, né? Quando eu trago questões de dores aqui para vocês é justamente por isso, porque eu sei que tem muitas coisas. Eu já fui essa pessoa, né? Da insegurança, medo do julgamento, medo de dizer não, né? Da ansiedade. Ansiedade, às vezes, se torna um transtorno de ansiedade generalizada, porque eu sou ansiosa, eu já fico com medo e a minha insegurança contribui para isso, e a minha insegurança vem da baixa autoestima. Então, vamos cuidar por parte. Vamos cuidar, né, disso. Como é que pode? Como é que eu posso fazer? As metas, né? Eu falei da ansiedade, falei da insegurança e falei da baixa estima. E de onde é que surge a baixa estima? E aí por aí vai. Então, o que é que primeiro te incomoda? O que é que a gente pode estar fazendo para melhorar, né? E uma coisa a gente vai descobrindo outra, né? A comparação, às vezes eu vejo uma mulher muito linda, não sei o que e tal, e eu fico o tempo todo me comparando. E isso não é porque eu quero, é porque realmente quando minha estima não está bem, minhas crenças, meus pensamentos vão ser sempre isso, distorcido. Eu vou me comparar, eu vou ter a procrastinação de o tempo todo eu deixar para depois, de eu começar a fazer uma coisa e minha cabeça está em outra, eu não consegui, começo aqui, não termino. E isso não é culpa sua, né? E às vezes as pessoas vão te chamar de desorganizada, de não sei o quê, mas tudo isso tem a ver com a sua estima, tem a ver com seus pensamentos, tem a ver com suas crenças. Então, assim, você buscando ajuda, né, de uma terapia, você fazendo acompanhamento, isso pode te ajudar. Ok, pessoal, eu converso bastante, né, vocês aqui, na última live que eu fiz, tinham as perguntas aqui, como isso pode estar fazendo, se alguém de vocês quiserem fazer alguma pergunta, desde já, se eu não responder aqui, eu tento responder depois, né, falei para vocês também, de coisas mínimas, né? De contribuir, como é que eu posso estar contribuindo? Eu digo a vocês que vocês podem estar fazendo coisas, como eu já disse, né? Arrumar alguma coisa para fazer, ouvir uma música, viver aquele momento, sabe? Tente achar algo, assistir um filme. E eu já disse também que não filme se você está num estado de medo, de ansiedade, por tudo isso que está vivendo. Não vá para esse tipo de filme, não vá para esse tipo, né, de que vai te deixar mais entristecido, que você vai para a noite, que vai levar mais preocupações. Tente fazer o contrário, né? Tente assistir um filme que vai te motivar, tente assistir um filme que vai fazer você dar risada, ouvir uma música, curtir uma companhia, fazer coisas que antes você não fazia porque não tinha tempo, agora você está tendo tempo, então faça. Não fique só na preocupação, eu sei que não é fácil, né? Mas tenta um pouco fugir desse pensamento aí, né, das notícias, que é o tempo todo, quantas pessoas que a gente não tem resultado. E assim, realmente, esse tempo veio assim, para dizer, a gente não sabe como é que vai ser da agora para frente, mas a gente precisa, como se diz, o que é que eu estou fazendo para isso acontecer, né? Um deles, aproveita esse tempo para você se conhecer, para o que até hoje você fez e não foi bom, pega de exemplo
e tenta da agora em diante. O que você fez que foi muito bom, que você criou tantos projetos, tantos planos e agora não tem como ser, pega os que foi bom e tenta, no caso, assim que passar, quando tudo ficar bem, né? Você saber que vai retornar, né? Viva um dia de cada vez e daí as coisas vão se encaixando. Não é fácil, mas é possível, ok? Como eu disse, né, essa segunda-feira desse alto amor, esse amor aí para o coração de vocês, para vocês realmente ver a relação de vocês, como é que está, né? Como é que você está nesses dias, né? Você está vivendo. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é 100%, não é 100% novela, conto de fadas, mas você tente perceber se você tá numa situação confortável. Porque só a gente sabe, né? Quando a gente bota a nossa cabeça no travesseiro, a gente sabe nossos sonhos, nossas metas, nossas conquistas, alegria, tristeza. Somos únicos. E aí você precisa mais do que nunca se observar, né? E o que estiver incomodando, tenta hoje buscar uma solução. Não vá vivendo a vida toda, né, esperando que esse dia bom chegue, né? Que o outro muda, porque quem muda existe a mensagem que já que o outro não muda, mudo eu. Então, essa mudança, qual o lugar que você está? Qual o papel que você está fazendo? Porque às vezes só a gente está levando a relação, né? Só a gente está fazendo por onde. E como eu disse, é bom quando tá bom para ambos, quando a gente não força, ok? Algo mais? Quero deixar aqui para vocês o meu abraço, né? Eu tirei essa live para fazer justamente hoje, na segunda, como eu tenho dito, e justamente nesse horário, porque às vezes às 19 estava tendo eu tive um probleminha com a internet, então fiz isso. Eu vou estar fazendo a próxima aí com a convidada, como eu já disse para vocês, e sempre vou estar aqui colocando meu conteúdo, né, falando para vocês. E quem mais, no caso, desejar, chama no direct, dá um joinha, viu? E acho que é isso, galera. Falar um pouco com vocês, é um prazer estar aqui mais uma vez nessa segunda-feira para poder estar passando aqui meu conteúdo para vocês, viu? Para saber que estamos juntas, que é possível, essa mudança é possível. Eu já fui essa mulher que eu tô falando tudo isso aí para vocês. Mas um belo dia resolvi mudar. E para você também pode ser do mesmo jeito, ok? Um grande beijo, tchau, tchau. O que eu já trouxe para vocês. Sei que tá passando, sei que não tá fácil, mas aproveita esse momento. Faz coisas que antes, quando você tava trabalhando, não podia. Tenta se ouvir, ter esse tempo mais para você, né? Meditar, você ouvir a música, se permitir o que é que você gosta, seus gostos, né? Você ser assertiva. Próxima live eu posso estar falando mais sobre assertividade, né? Que é uma coisa que a gente trabalha bastante na terapia cognitivo comportamental. E são justamente coisas que às vezes é difícil, a gente não consegue ser essa assertividade. Dizer não da forma certa, da forma agradável. Agradar a si mesmo. Ok? Vocês aqui, todos muito obrigados, tá? Na próxima segunda, eu pedi para que deixasse aqui qual vocês não deixaram, mas eu vou colocar a caixinha de enquete para vocês estarem me dizendo qual o próximo assunto que a gente deve estar fazendo, tirando a que eu vou estar aqui com a psiquiatra para a gente estar com conteúdos aqui, ok? Todos meu, muito obrigada por ter tirado esse tempinho aqui e faça essa análise, né? Pergunto para você, e a sua relação, como é que você tá, né? Você tá bem na situação que você se encontra? O que você deseja mudar? O que você tá fazendo para mudar? Você tá se ouvindo? Ok? Tá bom então? Um beijão, pessoal. Deixa eu ver aqui como é que eu faço.